Olá, alunos! Sou a professora Gabriela, professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues, CRED 5, e essa videoaula vai para as turmas de primeiro ano. Nosso assunto é hidrografia, iremos dar continuidade e vamos falar agora sobre águas subterrâneas e na próxima aula vamos falar sobre bacias hidrográficas. Abram o livro de vocês na página 200 até 205, que é onde iremos dar continuidade à nossa explicação, tá ok? Afinal, o que é hidrografia, professora? Hidrografia é o ramo da geografia responsável por estudar as águas do planeta Terra. O conjunto das águas de uma região ou país também pode ser chamado de hidrografia. Entre os objetos de estudo dessa área estão oceanos, rios, lagos, mares, geleiras, águas da atmosfera e do subsolo, ou seja, tudo que tem a ver com água é estudado na hidrografia, ou seja, é um ramo da geografia que estuda as águas do nosso planeta, ok? Curiosidades sobre as águas do planeta. Essa parte que eu coloquei no slide você encontra na página 200, que diz: as fontes de água doce mais importantes para os seres humanos são as mais poluídas. E isso é verdade. Você pode perceber que a água doce que se encontra em rios, por exemplo, lagos, as mudanças climáticas também são exemplos disso, exemplos de consequências de ações dos seres humanos que estão prejudicando a natureza. Então, nós temos o território brasileiro possui a maior disponibilidade de água doce do planeta. E isso é verdade, nós possuímos aí na nossa região norte o rio Amazonas, que é um rio imenso. Então nós temos uma grande quantidade de rios no Brasil, como o Rio São Francisco, o Rio Paraná, o Rio Amazonas, o Rio Tocantins. Então nós temos muitos rios, então nós temos aí uma grande quantidade de água doce, mas infelizmente ainda não é utilizada de forma correta pela população. Muita gente acaba gastando água, desperdiçando, poluindo, e isso só vem a nos trazer consequências ruins. Temos também a região norte, como eu já falei, que possui 68,5% da água doce do nosso Brasil, que é o chamado Rio Amazonas. E aí nós temos a disponibilidade de água do nosso país, e esse mapa você encontra na página 200. Vocês podem estar observando que a região que tem menos concentração de água é a região Nordeste, né? Mas nem por isso quer dizer que na região Nordeste não tenha água, porque nós temos sim, e de grande quantidade, mas infelizmente tem locais que não possuem. Não é toda a região Nordeste, mas existem locais que não possuem, que tem aí uma dificuldade, uma escassez muito grande, como sertões nordestinos, regiões que ficam, regiões centrais do nosso Nordeste brasileiro, que sofre também com a escassez hídrica, né? Escassez hídrica, poucas chuvas nessas regiões também. E temos a região norte como exemplo de ter bastante concentração de água doce no Brasil. As águas subterrâneas. Esse assunto vai ser o primeiro assunto que iremos estudar hoje. Você encontra ele na página 201 e diz assim: em geologia, considera-se a água subterrânea toda aquela água que ocupa todos os espaços vazios de uma formação geológica, ou seja, uma rocha imensa que se encontra no subsolo do nosso planeta e ela é permeável. A água, quando cai das chuvas, quando bate no solo, ela consegue penetrar essa rocha. E a partir disso, muita água vai penetrar nessa rocha, porque ela é imensa. E a partir de então, vai se formar dentro dessa rocha um grande reservatório de água, certo? Porque ela conseguiu penetrar. E lá embaixo, no subsolo do planeta, você vai ver que vai surgir os chamados aquíferos. As águas subterrâneas são formadas pelo excedente das águas das chuvas. E é exatamente isso. Quando você observa, por exemplo, essa imagem, você pode perceber. Nós temos um simples ciclo da água, né? Isso é muito simples, a gente estudou isso daí já no fundamental, vamos revisar aqui no ensino médio. E você observa evaporação, transpiração, precipitação. Mas nós temos também a infiltração, tá? Nós podemos perceber que a água do mar ela vai evaporar, né? Quando os raios solares incidem no oceano, essa água ela tende a evaporar e ali também dentro daquela nuvem que vai se formar, você vai perceber que vai vir também a transpiração
da água das árvores. As árvores, a natureza, a vegetação, ela consegue concentrar muita água. E quando essa água transpira, ela vai para a atmosfera. Essa nuvem ela vai precipitar em um determinado momento e o que é isso? Vai chover. E quando chove, essa água ela vai seguir diferentes caminhos. Ou ela vai seguir vai formar rios e seguir para o oceano, vai formar lagos, ou então muitas áreas vão ficar alagadas. Você vai aí ter tipos de vegetações, você vai ter também o escoamento superficial, que é justamente esse, que ela vai escorrer pela superfície, ou vai ter a infiltração, que é justamente a formação das águas subterrâneas, quando essa água penetra na rocha e lá no subsolo do planeta vai surgir então o lençol freático, que é o chamado aquífero, aquele grande armazenamento de água doce, certo? E ele é muito importante para todos os seres humanos. Imagine uma região que chove pouco, né? E possua um grande aquífero. As pessoas, a população, tudo que vive sobre aquele solo, né, vai ser então reabastecido por a água que ficou concentrada no período chuvoso. E agora na seca, aquela água ela vai servir para aquelas pessoas, para aquela população, para aquela vegetação. Então o aquífero, ele é muito importante, esse reservatório de água, ele é muito importante para todos os seres humanos, para a natureza também. E aí nós temos no Brasil o aquífero Guarani. Nós temos vários aquíferos, mas o aquífero Guarani eu trouxe ele porque ele é muito famoso. Ele é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. Ele possui cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, né? Então ele é o maior do nosso planeta, percebam. Estendendo-se desde a bacia sedimentar, rocha sedimentar permeável do Paraná, e estende a alguns países da América do Sul, que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então perceba que ele é imenso, né? E ele é muito importante. E como ele se forma? Vamos ver aqui essa sequência de rochas. Aí nós temos a zona de recarga, que é quando chove, vai surgir esse armazenamento dessa rocha que, se você for perceber, ela está marcada aí como arenito. É uma rocha em que ela é permeável, ela é bastante arenosa e quando chove a água penetra facilmente. Então nós temos essa rocha concentrada nessa região onde se formou esse aquífero imenso. Nós temos também outras rochas aí como o basalto, que é um pouco mais firme, e aí ele foi se formando devido a ter essa quantidade de arenito sobre esse local. E aí o aquífero ele foi se formando devido à precipitação, à força das chuvas, né? Nós iremos falar também, antes de passar para esse assunto, a importância das águas subterrâneas. Ela é muito importante tanto para a manutenção da umidade do solo, que garante sua disponibilidade para uma vegetação, para o abastecimento humano. Ela é muito importante também para a população, tá? Estima-se que metade da população mundial utilize a água subterrânea para suas necessidades diárias de consumo. Imagine só, uma pessoa que mora em uma região que não tem rios, que chove muito pouco, né? Mas que possua uma concentração muito grande de água subterrânea, ela vai fazer o quê? Vai cavar um poço artesanal, um poço profundo, e ali ela vai conseguir a água potável, a água doce, para que ela possa sobreviver naquele local. Então perceba que a água subterrânea ela é muito importante. Porém, existe muita poluição. As principais fontes de poluição dos rios, lagos, ribeiros e lençóis de água são as águas residuais, resultantes da indústria, da agricultura e das atividades domésticas. Então, tudo isso daí polui as águas subterrâneas do nosso planeta. Onde iremos estudar sobre isso? Você vai abrir seu livro na página 204 e vai dar uma lida sobre esse assunto. Perceba, primeiro a gente vê nessa figura bastante concentração de gases tóxicos na atmosfera. E esses chamados gases tóxicos que saem das indústrias devido à queima de combustíveis fósseis, é o que vai
causar a chamada chuva ácida, que é uma chuva que polui, certo? E essa chuva, ela vai poluir também os rios e lagos. Nós temos aí a concentração de resíduos tóxicos jogados na natureza, na agricultura, e isso também vai escoar pelos lençóis freáticos e vai contaminar o subsolo do nosso planeta, porque não é em pouca quantidade, é em muita quantidade. Nós temos também aí o mau uso de resíduos tóxicos também nas cidades, o lixo, a concentração de lixo sendo jogado nos rios, e tudo isso atrapalha a manutenção das águas, né, subterrâneas, que são tão importantes para os seres humanos, tá? Então, para hoje, nós iremos estudar esse assunto. Eu vou deixar esses temas nesse vídeo para vocês darem uma lida, que vai terminar na página 205. Na próxima aula, eu vou deixar uma atividade referente ao que foi estudado até aqui, tá ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.